No treinamento desta quinta-feira, o técnico Eduardo Cudê contou com novidades no grupo de jogadores que trabalhou no CT Parque Gigante. Os titulares deram apenas voltas no gramado do CT e a preparação para enfrentar o Goiás no sábado pelo Campeonato Brasileiro aumenta, onde o técnico argentino deverá buscar a recuperação dos jogadores para colocar em campo um time com força máxima. Além disso, na Libertadores, a Conmebol vai investigar a confusão que aconteceu nos arredores do estádio Beira-Rio enquanto o Inter jogava contra a equipe do Bolívar, que até interrompeu a partida por alguns minutos em virtude do gás de pimenta utilizado pela polícia do lado de fora do estádio. Entretanto, não deve haver uma possibilidade de punição para o Internacional. A gente fala também, é claro, sobre o adversário do Inter, definido para a semifinal da Copa Libertadores da América. O Fluminense de Fernando Diniz passou pelo Olímpia. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, segundo jogo no estádio Beira-Rio. E o atacante Wanderson é destaque no Inter e lidera a equipe em uma estatística muito importante. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. Começo falando sobre o treinamento que eu acompanhei na tarde desta quinta-feira no CT Parque Gigante. Os jogadores titulares do Internacional que atuaram 90 minutos contra a equipe do Bolívar ainda deram voltas no gramado, ainda fizeram um trabalho à parte. Dois jogadores, inclusive, desse time titular, o René e o Johnny, ficaram na academia, nem foram para o gramado correr, ainda no trabalho de recuperação física para esses atletas, recuperação essa que vai ser muito importante e eu vou falar sobre isso na sequência. A novidade é que dois jogadores que até começaram jogando na partida contra o Bolívar estiveram treinando normalmente no CT. O Arangues e o Gabriel Mercado. E eles, obviamente, serão titulares, ao que tudo indica, na partida de sábado contra a equipe do Goiás. Os outros atletas reservas também participaram normalmente da atividade, que teve a presença de alguns jogadores das categorias de base do Internacional, inclusive. A tendência é que Eduardo Cudê coloque em campo um time com força máxima. Coloque em campo o time titular contra a equipe do Goiás, até porque o Inter precisa subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E uma vitória contra o Goiás ajuda bastante neste objetivo. A dúvida fica na zaga. O Hugo Malho foi colocado especialmente para a partida contra o Bolívar, mas foi bem. Vai continuar com o Hugo Malho ou o Cudê vai colocar outro zagueiro, um Igor Gomes, um Nico Hernandes, enquanto o Vitão não está recuperado? Essa é a grande dúvida da escalação do Internacional para encarar a equipe do Goiás, tá? Bom, na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os valores de premiação que o Inter está recebendo pelo avanço na Copa Libertadores da América e por chegar agora na semifinal da competição. E eu faço um paralelo com o Sérgio Rocher, goleiro que foi contratado e que foi alvo de um grande investimento do Internacional, de que esse investimento ele está se pagando, porque o Rocher colocou o Inter praticamente na semifinal da Libertadores e o Inter já arrecadou muito mais do que pagou para o Sérgio Rocher. Eu falo mais sobre premiações, balanço financeiro nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e ter uma ideia. O Valência, por exemplo, é um jogador que já se pagou, eu respondo nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir, tá? Falando sobre Libertadores da América, a Conmebol vai abrir um expediente disciplinar para averiguar e para apurar o que aconteceu do lado de fora do Beira-Rio durante o jogo entre Inter e Bolívar. Vamos lá, vocês viram as imagens das confusões, né? Nos bares que ficam do outro lado da rua, aqui da Avenida Padre Cacique, os bares que ficam aqui do lado da minha casa, houve uma confusão enquanto a bola estava rolando, um confronto da Brigada Militar com alguns torcedores, a Brigada Militar utilizou gás lacrimogênio e aí esse gás acabou entrando no estádio e interrompendo a partida. O Inter não vai ser punido por isso, tá? Por mais que a Conmebol investigue e vai apurar o fato só para saber o que aconteceu e se pode tomar alguma medida de segurança nos arredores para que isso não impacte na partida, o Inter não vai ser punido por isso, porque a Conmebol ela estabelece uma zona de segurança, um perímetro de segurança da Conmebol. E essa confusão aconteceu fora do perímetro de segurança da Conmebol, longe de qualquer tipo de responsabilidade do Internacional, tá? Então é um expediente muito mais para a Conmebol tentar prevenir que situações como essas aconteçam novamente e influenciem na partida, que é uma partida de responsabilidade
da Conmebol, tá? Mas perda de mando de campo, nenhuma chance. Multa, dificilmente, acho que nenhuma chance do Internacional ser de alguma forma punido em função dessa briga que aconteceu nos arredores do estádio. Então, dá pra ficar tranquilo em relação a isso, tá? E sobre Libertadores, o Inter conheceu o seu adversário na semifinal da competição, que é o Fluminense, que chega na semifinal com uma certa autoridade, porque venceu no Paraguai a equipe do Olímpia pelo placar de 3-1 e com 2 vitórias conseguiu sua vaga para as semifinais da competição. Fluminense, uma equipe forte, de Fernando Diniz, de Marcelo, que vai voltar de suspensão agora contra o Inter, de Ganso, de André, volante de seleção brasileira, de Germancano, que está fazendo bastante gol. É um time muito forte que vai enfrentar o Internacional. E nos bastidores, o Inter sabe disso. O Inter sabe que o Fluminense é um adversário até mais forte do que o Olímpia em determinado momento. Mas é celebrado nos bastidores do Beira-Rio o fato do Inter decidir a semifinal em casa. E o Inter entende que essa é uma pequena vantagem que pode fazer a diferença. E que fez a diferença, por exemplo, contra o River e contra o Bolívar. O Inter queria decidir em casa o jogo contra a equipe do Fluminense. Não escolher o Fluminense, porque o Fluminense, na visão do Inter, é o adversário mais forte. Mas o Inter tinha muito desejo de trazer a decisão pro estádio Beira-Rio. Bom, primeiro jogo no Rio de Janeiro, na última semana de setembro. Segundo jogo no Beira-Rio, primeira semana de outubro. As datas devem ser conhecidas nesta sexta-feira, mas foi considerado como positivo o fato do Fluminense passar. Já se esperava que fosse o Fluminense, mas isso é entendido como positivo, principalmente pelo fato do Internacional decidir em casa, tá? Por último, gente, eu quero trazer para vocês alguns dados a respeito de Wanderson, tá? Que foi destaque no SofaScore Brasil, no Twitter do SofaScore Brasil. Isto porque Wanderson é o líder em assistência do Inter nessa temporada de 2023. A gente tem dito que o Wanderson está um pouco abaixo nessa temporada de 2023 em relação àquilo que ele apresentou em 2022 e que credenciou ele a ser comprado pelo Internacional por um valor muito alto. O Inter investiu 4,5 milhões de euros na compra do Wanderson, tá? Mas olhem esses números aqui. O Wanderson tem 45 jogos nessa temporada, 37 como titular, fez 4 gols, deu 10 assistências, tá? Aí, 69 passes decisivos, 15 grandes chances criadas. O Wanderson vem sendo um cara importante para o Internacional. E é o garçom do ano. O Wanderson é o líder de assistências do Internacional. Deu mais assistências até do que o Alan Patrick. Esse número é bem considerável, é bem significativo e que o SofaScore trouxe ao longo dessa semana. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nessa sexta-feira, poucos jogos. Mas tem, por exemplo, Roma e Milan pelo campeonato italiano. Odd da Roma, 2,85, empate 3,14, Milan 2,62. Tem também Borussia contra Heidenheim, pela Bundesliga. Odd do Borussia 1,25, empate 6,6 e o Heidenheim 9,5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!